você abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 36, que é o final da pregação do apóstolo Pedro. Atos 2, a partir do versículo 36, repito, pelo final da pregação do apóstolo Pedro, no Pentecostes, na festa de Pentecostes. Atos 2, a partir do versículo 36. Vamos colocar de pé. Atos 2, a partir do versículo 36, nos diz a palavra: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, nesses domingos agora de janeiro. As nossas professoras do departamento infantil, elas estarão tendo um merecido descanso, por isso a gente quer pedir a compreensão dos pais. Se houver alguma necessidade, o berçário está à disposição, climatizado, porém um dos pais precisará ficar lá, se houver necessidade de alguma criança permanecer lá no berçário. Então a gente pede a sua compreensão apenas nesse mês de janeiro. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte. Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Nós te louvamos porque ela nos dirige nos momentos também difíceis da vida. Quando parece tudo ruim, quando não sabemos por onde ir, Senhor, tu nos falas através da tua palavra. E tu nos mostras os exemplos que dela ficaram e que foram inspirados pelo teu Espírito Santo para nos guiar nos dias que temos vivido. Nós pedimos que tu possas, neste início de ano, neste primeiro dia do ano, tu possas aplicar a tua palavra, que o teu Espírito possa trabalhar os nossos corações e a vida da tua igreja. Nós te louvamos por ela, por tua palavra e pela ação do teu Espírito. Pela igreja do Senhor, nós te louvamos. Pela igreja edificada pelo Senhor. Nós assim, Pai, que oramos e te bendizemos, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém. Podeis assentar.
Meus irmãos, Atos dos Apóstolos foi escrito pelo evangelista e pelo médico Lucas, autor também do evangelho chamado Evangelho segundo Lucas. Mais ou menos, Atos deve ter sido escrito mais ou menos entre os anos 62 a 63 depois de Cristo, porque um dos fatos é que ele ainda narra Atos dos Apóstolos, ainda apresenta o apóstolo Paulo vivo. Antes de 19 de julho do ano 64 da nossa era, quando Nero incendiou parte de Roma e pôs a culpa nos cristãos, movendo intensas perseguições contra o cristianismo. O livro de Atos, no capítulo 28, versículo 31, termina com o apóstolo Paulo vivo. Ele estava em prisão domiciliar devido à perseguição dos judeus por causa da pregação do Evangelho. Mas é interessante como Paulo prega sem impedimento algum. Mesmo na prisão domiciliar, o abençoado era o soldado que estava preso a ele nas correntes, como muitas vezes ficavam os soldados, presos na corrente, prendendo dessa forma o prisioneiro. Então, como Paulo recebia judeus e tinha como cidadão romano direito a isso, ele recebia judeus e o soldado estava acorrentado a ele, e Paulo então falava da fé dele em Cristo. Ou seja, o soldado, às horas que ele passasse ali, Paulo recebendo judeus, Paulo ia explicar o evangelho e o soldado estava preso, tendo que ouvir o que ele, como cidadão romano, tinha direito de falar o que ele quisesse para então os seus compatriotas judeus. Paulo então pregava sem impedimento algum, a não ser as algemas, mas nem isso foi suficiente para deter a pregação do evangelho. O livro de Atos começa com esses discípulos, não só os 12, não só os 11, apóstolos e mais o que foi depois então eleito, mas começa com esses 11 orando ao Senhor e mais outros discípulos, ou seja, a Bíblia fala de 120 discípulos que estavam em oração naquela festa de Pentecostes. O Espírito de Deus vem sobre eles e cumpre a promessa do Senhor Jesus de Pentecostes, naquela festa de Pentecostes. E então Pedro é levado a explicar o que é que tinha acontecido, línguas e tudo mais, e as pessoas judeus que vieram de outras nações, que estavam morando em outras nações, que estavam por ocasião da festa, eles ouviram a mensagem, não na língua hebraica, que era a língua deles, mas eles ouviram a mensagem do Evangelho na língua dos povos nas nações nas quais eles estavam morando. E aí o susto dos judeus, olhando para aqueles homens galileus, para aqueles discípulos, olhando para Pedro, para os demais apóstolos, pregando, e eles ouvindo a mensagem do Evangelho, não na língua hebraica, repito, mas eles conheciam, eles eram judeus, mas ouvindo na língua daquelas nações nas quais eles moravam, estavam ali apenas pela festa de Pentecostes, iriam voltar para onde residiam e moravam. Pedro então vai pregar o Evangelho e vai terminar, como lemos aqui nesse versículo 36. Pedro vai explicar o que foi que aconteceu com Jesus, porque ele foi morto na cruz, que não era o pecado dele, mas o nosso pecado. E Pedro vai terminar dizendo que o povo de Israel esteja, pois, absolutamente certa, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, dono do cosmos, Senhor, e Cristo, o enviado, o Salvador, o ungido de Deus que o povo de Israel tanto esperava. Esse foi o final da mensagem do apóstolo Paulo. E então 3.000 pessoas, diz a Bíblia, que houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas creram na mensagem do Evangelho, entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, declararam a fé nele e foram desafiados a serem batizados e se tornarem então discípulos, seguidores do Senhor Jesus. Em Atos 2,36 vai então nos colocar
diante desta mensagem do Evangelho resumida: Jesus é o Senhor, Jesus é o Cristo, é o Salvador. E isso a igreja precisa anunciar. Atos 2:38 vai dizer qual a atitude das pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Elas precisam se arrepender dos seus pecados, elas precisam ser batizadas como consequência de crer, elas se arrependem, elas declaram a sua fé em Jesus, elas são batizadas e elas têm então os seus pecados perdoados, não por causa do batismo, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É o início da vida cristã. Como nós dissemos aqui, para aqueles que foram recebidos há quase um mês, no dia 4 de dezembro, o primeiro domingo de dezembro, nós podemos aqui falar e dizer, como dissemos na classe, é o início de uma grande aventura. Seguir ao Senhor Jesus Cristo é, sem dúvida alguma, como dizia o pastor Caio Fábio em um dos seus livros, é o mais fascinante projeto de vida. Você olhar alguém que procura pautar a sua vida segundo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E Lucas vai então, como médico, como evangelista, ele vai fazer um resumo da vida desses novos convertidos, como vez por outra temos falado. Atos 2, 42 a 47, é então um pequeno resumo de como esses primeiros cristãos viviam. E vez por outra nós precisamos voltar, e o que me fez também voltar nesta primeira mensagem do ano, neste dia 1º de janeiro de 2017, foi pensar em voltar a aspectos tão básicos da vida cristã. E pensar que a igreja pode ser muito forte, a partir de cada um de nós, a partir de valores que estão na palavra do Senhor, que precisam estar vivos no nosso coração. E eu gostaria de focar em duas grandes lições da igreja apostólica, da igreja às vezes chamada por alguns da igreja primitiva, não no sentido de velho, mas daquele primeiro corpo vivo de Cristo, chamado de igreja. Dois grandes desafios que a igreja nos deixa, dois grandes exemplos para a minha vida e para a sua vida, para a nossa vida cristã e de certa forma para a nossa igreja aqui, para cada um de nós, como membros do corpo de Cristo. O primeiro desafio está no verbo que está aí no versículo 42. Olha o que a Bíblia diz: e perseverava. Este verbo é extremamente importante. Ele aparece duas vezes neste texto. No versículo 42, e fala aqui no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E diz também no versículo 46, quando a Bíblia diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Alguns traduzem esse versículo 46 ao dizer diariamente perseveravam no templo. Alguns traduzem da seguinte forma: eles estavam continuamente se dedicando no templo, estavam também de casa em casa. Mas a que essa igreja se dedicava? Essa igreja estava perseverando em quê? E sempre nós precisamos perguntar se o nosso coração está perseverando, se nós estamos nos dedicando a quê ou em quê? E a palavra vai nos dizer que essa igreja estava perseverando na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos receberam do Senhor Jesus e estavam ensinando. A Bíblia vai dizer também que a igreja perseverava na comunhão, e essa comunhão era a comunhão do termo koinonia no grego, que é relacionamento. Não era uma igreja de pessoas ilhadas, pessoas que não querem se relacionar, pessoas que não buscam relacionamento, muito pelo contrário. É uma igreja que aprende a palavra, e porque aprende a palavra, ela entende e aprende que ela precisa se relacionar. Nós não fomos criados, e a igreja não foi criada para viver isoladamente. Mas essa igreja também, ela perseverava, diz a Bíblia, no partir do pão, é o que já, de certa forma, vamos fazer, que é a ceia do Senhor. E essa igreja perseverava nas orações.
Os judeus tinham diariamente 3 momentos de oração no templo. Você vê que os muçulmanos têm 5 momentos de oração no dia. E quantas vezes nós precisamos parar e pensar: meu Deus, que tempo eu estou dedicando de oração? Será que eu estou perseverando como cristão, como discípulo de Cristo, na doutrina, nos ensinamentos da palavra? E doutrina não é ruim, doutrina bíblica não. O ensinamento da palavra não é ruim. Será que eu estou perseverando na comunhão, nos relacionamentos, em manter relacionamento e crescer, pensar nos grupos de oração nos lares, pensar nos pequenos grupos e outros relacionamentos, nos ministérios da igreja? Pensar e perseverar no partir do pão, ou seja, na comunhão, na ceia do Senhor. Às vezes temos até dito: olha, não tome de qualquer forma. Você chega atrasado, ou de manhã, ou à noite, já chegou, a ceia já está acontecendo, aí você pega um elemento, diz o presbítero: corra lá, pegue outro, cheguei agora. Eu mesmo, se eu chegar numa igreja, já vai acontecer: não vou participar. Se eu cheguei por algum motivo atrasado, por que eu vou participar como se aquilo ali fosse um elemento mágico? Não, eu quero estar no começo, eu quero adorar, eu quero orar, eu quero louvar, e aí sim, aí eu estou preparando o meu coração para esse momento, para participar da mesa do Senhor. Uma igreja também que estava preocupada em orar em muitos momentos. Você vê a igreja apostólica no livro de Atos orando em meio às perseguições que sofreu, em meio aos problemas pelos quais passou. A igreja que teve seus líderes muitas vezes presos, e até um deles, por exemplo, Tiago, passado ao fio da espada, morto. E a igreja estava em oração, unanimemente unânimes diariamente no templo, e estavam partindo pão também de casa em casa. Era uma igreja que tinha a alegria de celebrar a ceia do Senhor, e tinha a alegria de celebrar o ágape, a festa de amor nas casas onde os irmãos se reuniam. É muito bom, e como pastor fico feliz quando vejo os grupos aí reunidos. E hoje em dia a tentação é tão grande, não é, que ninguém aguenta, todo mundo quer postar. Aí posta lá a foto da mesa, dá muita comida, e se você não tomar cuidado, tira uma foto do seu prato para mostrar que você estava comendo muito, e divulgam e falam. Mas o gostoso é ver os irmãos reunidos. O gostoso é ver os irmãos partilhando, dividindo, cada um levando alguma coisa, e então juntando tudo. Era dessa forma que a igreja apostólica vivia, que a igreja do Senhor Jesus vivia, com todos os seus problemas, com pecados, com dificuldades, com fraquezas, mas tratando de tudo isso. Mas era uma igreja que perseverava. Essa igreja não desistia. Os apóstolos, antes tão medrosos, que se reuniam escondidos, a Bíblia diz que Jesus então entra onde eles estavam e diz: paz seja convosco. Eles pensaram que era um fantasma, que a casa estava fechada. Como é que ele apareceu? A casa fechada. Imagine o susto para os apóstolos e poderem ver o Senhor Jesus Cristo ali na frente deles. O Tomé, que não acreditou, Jesus convidá-lo: põe a tua mão nas minhas chagas. Que susto para Tomé e para os outros apóstolos, mas que alegria para eles. Agora, aqueles tão medrosos apóstolos eram homens agora corajosos no poder do Espírito Santo, para proclamar o Evangelho, ainda que isso lhes custasse a vida. Isso é perseverar. Isso é perseverar. Eu quero desafiar você a perseverar. Eu quero desafiar você a ajudar outras pessoas a perseverarem. O trabalho pastoral muitas vezes é extremamente difícil. Extremamente difícil. Você está cuidando de um, parece que quando aquele ali já está chegando, voltando, se reanimando no Senhor, se fortalecendo, quando você vê já tem mais 5 precisando. Aí você corre lá para os 5, e quando você vê os 5 estão começando, então, olha, pastor, tem um grupo ali todinho, aqueles 10, 15 ali já estão precisando, e o pastor fica como um louco. Por isso que o pastor não dá conta sozinho. Por isso que cada um é importante.
Na hora que você estende o braço, estende a mão, que você dá o seu ombro a seu irmão, chora com ele, sente com ele, sofre com ele, ama com ele e o ama também. E aquilo que você ouve, você torna prático na vida do irmão. Como cantamos aqui: aprendam de mim, aprendam de mim. De fato, o Evangelho é mais do que simplesmente ouvir, é ver os atos, é ver o Evangelho em ação. Essa igreja estava perseverando. Nós temos que ter muito cuidado. Assim como os cristãos foram perseguidos, assim como cristãos foram jogados na arena e serviram de espetáculo para o povo romano, e muitos deles, diz a história, não é nem a Bíblia, é a história da humanidade que diz que muitos deles morreram abraçados de joelho, orando na arena enquanto as feras os atacavam. Mas não negaram a sua fé. Não negaram a sua fé. João, apóstolo João, discipulou um homem chamado Policarpo. Policarpo, diz a história, que então o prenderam e então exigiram dele que ele negasse a fé em Cristo, porque senão ele ia morrer na fogueira. E a fogueira foi preparada, ele foi colocado e desafiado. Ele então disse: como eu poderia negar aquele que morreu por mim? Não podem acender a fogueira. E Policarpo morre, queimado ali, carbonizado, entrega a sua vida, porque ele entendia que não podia negar o Senhor Jesus Cristo. São exemplos de perseverança. Eu e você, nós temos o exemplo da igreja apostólica. Nós temos esse grande exemplo de perseverança. Eu e você precisamos perseverar. Eu e você precisamos ajudar outras pessoas para que elas possam também perseverar. Mas há uma segunda lição que eu gostaria de compartilhar com vocês também nesta noite. E esta lição está no versículo 44. Se a primeira grande lição da igreja apostólica para as nossas vidas foi a lição da perseverança, nós temos no versículo 44 uma segunda grande lição: todos que creram estavam juntos. Isso para mim fala profundamente ao coração. Isso é a igreja. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Capítulo 4, versículo 32, a palavra de Deus nos diz, Atos 4, 32, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Era uma igreja que não estava só próxima fisicamente. Era uma igreja que estava próxima emocionalmente. Era uma igreja que ia aprendendo dia após dia aquilo que Paulo fala aos Coríntios: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram, mas também chorai com os que choram. Partilhem as emoções, partilhem as dores, partilhem os problemas, ajudem-se uns aos outros. A igreja estava junta, ela estava próxima, e aprenderam isso naturalmente com os próprios apóstolos, aprenderam isso com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 4, versículo 14, que da multidão de seguidores de Jesus, de discípulos, Jesus designou, diz lá Marcos 3, versículo 14, a Bíblia diz que Jesus designou 12, e há uma expressão ali muito significativa. Jesus designou 12 para estarem com Ele, estar com, isso é muito importante. Nós não queremos que ninguém se sinta sozinho dentro da igreja. Não tem coisa pior do que você entrar e não ser percebido. E nós vamos vivendo nessa selva de pedras que a gente tem até medo de falar com o outro. Imagina, você vai cumprimentar alguém, boa noite, e aí a pessoa diz: pode ser para você, para mim não. Nem a noite está boa, nem o dia foi bom e nem o ano foi bom. E se você disser tudo bem, aí pronto, aí você acabou com sua noite. Porque a pessoa vai dizer: não está bem não. Já que você perguntou, então senta aqui que eu vou contar como é que está a minha vida. Não, desculpe, eu só perguntei por educação. Mas quantas pessoas precisam de ouvido?
de braços que abracem e afaguem, que consolem. E nós não podemos estar soltos, isolados, por isso o desafio de nos integrarmos no corpo de Cristo. A igreja, as pessoas estavam juntas, e repito, não só fisicamente. Nós precisamos estar uns com os outros. Nós precisamos estar, eu estava olhando aqui no salão, um dos temas que nós abordamos, acredito que em 2014, se não me falha a memória, juntos por Jesus. E não é tema por tema, não, é para nos lembrar a igreja de como nós devemos viver. Se no ano anterior nós tratamos sobre ver e segue, e todos nós somos chamados a seguir a Jesus, no ano seguinte nós pensamos sobre esses juntos por Jesus, porque é a igreja precisa estar junta. Eles estavam juntos, e como é bom. Eu sei que nem sempre nós podemos estar o tempo todo juntos, mas como esse estar junto, como ele consola, como ele conforta, como ele revigora, como ele fortalece, como ele dá esperança. E nós precisamos aprender com a igreja apostólica isso. A Bíblia nos diz no capítulo 2, versículo 46, que diariamente perseveravam unânimes, estavam todos no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Na ceia eles estavam juntos, no templo, na adoração. Nas casas, de casa em casa, eles estavam juntos também, não sozinhos, não isolados, mas partilhando ali da caminhada cristã. É olhar para os pequenos grupos, é olhar para os grupos de oração nos lares, que proporcionam esse momento de estarmos juntos, de podermos ouvir a dor daquele que sofre, de podermos ouvir o clamor daquele que precisa de orientação, de sabedoria, de apoio, de afago, de partilhar a palavra, de partilhar a direção de Deus, a orientação, a palavra do Senhor. Todos nós precisamos disso, ao ponto que eram capazes de ajudar uns aos outros. Não era obrigatório, era voluntário. Não era diariamente que estavam pegando, não, a Bíblia diz, era conforme a necessidade, quando alguém tinha alguma necessidade, e isso também voluntariamente. Não havia nem mesmo apelo, nem apelação. Era perceber a necessidade e buscar então suprir. Qual o resultado desta vida da igreja? A Bíblia diz no versículo 47. A Bíblia diz, a segunda parte do versículo diz: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, porque eles estavam salvos, porque eles estavam louvando a Deus, e eles estavam contando com a simpatia de todo o povo. E louvado seja o Senhor, porque às vezes nós temos 1001 argumentos teológicos, e a pessoa não entrega a vida dela ao Senhor Jesus Cristo, não pelos argumentos, e muitas vezes é pelo estilo de vida. Elas chegam junto, elas começam a conviver, e aí elas param e dizem: eu sabia que Deus existia, eu sabia, mas agora eu estou vendo Deus presente, Deus vivo na vida de vocês. Eu quero esse Deus, eu quero caminhar com vocês. E nós não somos melhores do que ninguém. É começarmos o ano entendendo que assim como nós fomos alcançados, outros precisam ser alcançados. É entender que a graça de Deus, a sua misericórdia, elas nos perdoaram, e Deus deseja, por graça e misericórdia, perdoar a tantas outras pessoas. Então, não retroceda, não desista diante de obstáculos, não fique pelo meio do caminho neste ano. Lembre-se, você não está sozinho. Deus proveu a igreja para que você não esteja sozinho. As duas grandes lições, pelo menos essas duas, há muitas outras lições da igreja apostólica, mas comece o ano com essas duas. Primeiro, persevere. A perseverança, não desista, prossiga no seu crescimento, prossiga em seguir a Jesus. Segundo, esteja junto, não se isole, não se separe,
não ache que você é melhor do que os outros. Não, nós precisamos uns dos outros para crescermos juntos. E lembre-se das palavras do Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 16, versículo 18, Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja não é invenção humana. Igreja é povo que está junto, e a igreja de Jesus é povo que está junto, porque crê e declara a sua fé e serve ao Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, de 18 a 20, Jesus vai orientar os seus discípulos e vai dizer: toda autoridade me foi dada nos céus e sobre a terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E Jesus termina com uma promessa gloriosa. Ele diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele diz: eu não vou deixar a minha igreja. Eu estarei edificando a minha igreja. Há muitos anos estive num congresso, e eu digo que esse congresso foi um divisor de águas na minha vida, ministério pastoral, na minha visão de igreja. E eu ouvi um pastor idoso, americano, sendo traduzido, ele perguntar: que igreja está sendo edificada no seu coração? E aquilo ali me impactou um pouco. Eu já ordenado pastor, no começo, os primeiros anos de ministério, eu fiquei refletindo um pouco. Que igreja está sendo edificada no seu coração? Não é inventar outra igreja, é parar e pensar: Senhor, o que é que a tua palavra diz? E o que é que o Senhor está colocando no meu coração, através da sua palavra, sobre a igreja? Ideia de igrejas, tem muitas pessoas com várias ideias, e muitas delas que nem bíblicas são. Os homens começaram a formular as suas ideias, e aí nós precisamos sempre estar voltando à palavra, para não perdermos a essência da igreja. Então eu quero desafiar você neste início de ano. Em primeiro lugar, persevere. Em tudo que Jesus nos manda, não desista. Cresça, peça graça, peça poder a Deus, para vivermos o que Ele quer de nós. Aprendamos dele, como cantamos: aprendam de mim, disse o Mestre Jesus. Se nós somos discípulos dele, precisamos aprender dele. E se há algo que nós precisamos aprender, é a perseverança. Jesus não desistiu, mesmo diante do horror da cruz. Ele não desistiu. Nós não podemos desistir, nós temos que perseverar. Os apóstolos medrosos poderiam ter desistido, mas Jesus não desistiu deles, e transformados em seus corações, eles foram capazes de dar a vida. Vários deles morreram trucidados, debaixo de muita tortura. Um deles foi levado até o pináculo do templo e empurrado lá de cima e jogado pináculo abaixo. Outro, como João Marcos, foi arrastado pelas ruas do Egito por cavalos que saíram disparada, arrastando até a morte. Pedro diz a tradição: crucificado de cabeça para baixo. Tiago, passado ao fio da espada, e tantos outros. Mas eles não desistiram. Eles não desistiram. E não viveram uma vida qualquer, uma vida cristã qualquer, não. Então, por isso, persevere, não desista. Por isso, esteja junto. Tenha prazer de viver a igreja, de ser igreja, e abençoe a outras pessoas precisando ouvir essa palavra. Hoje está aí sendo filmado. É a oportunidade, você diz: olha, você precisa ouvir a mensagem do domingo, dia 1º de janeiro, porque é uma mensagem para cada um de nós aqui da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Que você persevere, e que você possa estar junto, e que Deus possa abençoar a cada um de nós. Deus abençoe.